Olá, pessoal! Que bom estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura, nesses tempos de primavera, e poder contar com a sua companhia. Deixe a extração das flores colocar leveza na sua vida, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, a participação de telespectadores apaixonados pela leitura, além de entrevista e muito mais. E nesta edição, mais uma vez, vamos colocar em destaque, quantas vezes for necessário, nossos professores e professoras, que comemoram data em 15 de outubro. O professor, como incentivador, pode atuar desenvolvendo, ao decorrer de suas aulas, leituras compartilhadas e leituras livres. O professor é um grande formador de opinião. Devido a essa aptidão, ele pode, a partir das primeiras séries, implantar conceitos de leitura e prática diária, gerando leitores ativos. Então, vamos em frente? A leitura, não é você estar só com um livro debaixo do braço, debruçar de um livro. Eu leio livros, eu leio pessoas, eu leio gestos, eu leio olhares, eu leio placas. Então, a leitura ela tem que ser global, é uma leitura de mundo. Instruam no caminho da leitura, os professores tenham esse prazer em tirar ali o seu momento de ler em voz alta, de fazer esse acompanhamento com o seu aluno e levá-lo para o mundo da leitura. Porque por meio da leitura, nós conseguimos, nesse mundo tão crítico, levar os nossos alunos a analisar o seu ponto de vista, ser crítico, levar o nosso aluno a ler o mundo, porque leitura não é só para você ler um pedaço de papel, uma folha, não. É você saber interpretar o mundo, é você compreender e ganhar asas e voar pelo mundo. É extremamente que o professor incentive a leitura, porque ele está dando a oportunidade ao aluno a conhecer outros mundos que não precisa vivenciar certas situações. Ele pode vivenciar na literatura, ele pode usar a imaginação dele. Quando os alunos leem um livro, ele fica tentando imaginar como é a história. É uma grande oportunidade que o professor está dando ao aluno quando incentiva a leitura, dele escrever melhor, que ele entenda melhor as coisas do dia a dia que passa na vida dele. E para iluminar as trilhas dessa conversa, para a entrevista desta semana, nossa convidada é Maria Gorete Mattiusi. Gorete tem uma vasta experiência como professora dos anos iniciais e construiu um histórico relevante de encantamento na memória afetiva de seus ex-alunos. E tem opinião formada sobre a importância da leitura na vida do professor. O papel maior do professor na educação infantil, no Fundamental 1, nas séries iniciais do Fundamental 1, é o papel do encantamento. O professor que consegue encantar o seu aluno, ele consegue o que ele quiser em termos de desenvolvimento de conteúdo com aquele aluno. Então, é preciso que nossos professores encantem-se com os livros. É preciso que eles leiam para passar para o aluno este prazer, para o aluno olhar para ele e perceber esse prazer. É seguindo juntos com a luminosidade da professora Gorete que finalizamos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. Olha, pessoal, e mais uma vez vamos incorporar à cena do nosso dia a dia dicas para adquirir, manter e tornar presente o hábito da leitura. Então vamos juntos com a professora Alcenira Nogueira, na nossa coluna Dica de Leitura desta edição. Para gostar de ler, tem que começar a ler. É essencial e eficaz dar início.
Mas eu deixo 3 dicas fundamentais que valem a pena e com certeza dão certo. Primeira dica, escolha um livro que você goste. Comece a ler um livro que te atrai. Segunda dica, leia, de preferência, 2 livros por vez. Como assim? Eu vou ler parte de um capítulo de um livro e, se eu tenho condições, eu vou ler parte de outro capítulo de outro livro. Por que digo isso? Porque acelera a sua progressão literária e você consegue analisar um enredo de tal modo que a capacidade de interpretação é ampliada. Então, eu dou sempre a dica para os meus alunos que se dão bem, tá? Que têm excelentes resultados em interpretação, ter o hábito de ler 2 livros por vez. E aí vai do seu tempo. Se você tem condições de dispor meia hora do seu dia para leitura, excelente. Você vai distribuir 15 minutos para cada livro e com certeza o resultado é eficaz. Segundo, ler não é simplesmente parar para ler um livro. Ler é ler tudo à sua volta. É ler pessoas, é ler placas, é ler ambientes, é ouvir músicas, é ir ao cinema. Ler é avaliar esse mundo lindo que está à nossa volta. O nosso habitat, o nosso espaço, tudo isso é leitura. A maior dificuldade do ser humano hoje se dá justamente porque não consegue ler aquilo que tem à sua própria volta. Se ele não consegue dispor da leitura para ler aquilo que ele faz, aquilo que ele vive, aquilo que ele tem, consequentemente ele não será um bom leitor. Essas são as 3 dicas que eu tenho para hoje. Um grande abraço para vocês. E na nossa coluna Apaixonados pela Leitura, que tal falar do incentivo à leitura na escola? Literatura na Veia. Aos 15 anos, o lugar preferido de Marina é uma biblioteca. É aqui que ela viaja, consegue informações e amplia seus conhecimentos. Desde pequena eu sempre fui em biblioteca, sempre adorei, via todos os tipos de livro e eu acho o máximo, me interesso por todos. Mas para chegar a esse ponto, foi preciso o empenho dela e também da mãe. O hábito de Ana Lúcia foi transferido para a filha desde muito cedo. Em casa a gente lê muito, então desde quando ela era bebê, né, parece engraçado falar isso, mas desde que ela era bebê, eu lia para ela e é interessante porque mesmo os bebês, eles gostam, eles reagem à leitura, né? E olha que despertar o interesse da leitura nem sempre é uma tarefa fácil. E a dúvida entre um celular ou um livro pode acontecer. Para essa coordenadora pedagógica, a receita da Ana Lúcia é a que dá certo. Quanto mais cedo incentivar a leitura, melhor é. Existem, que eu gosto de chamar de rituais de leitura, que as famílias, né, os pais podem fazer com as crianças. Então, é muito próximo também do que a escola faz e mais que ajudam aí, cooperam, facilitam esse trabalho de formação. Então, ler para as crianças diariamente, e se envolver com a leitura, trabalhar, ter um contato afetivo com a leitura. Você encanta o leitor a partir do momento que você se encanta primeiro. O ambiente escolar tem o dever de estimular toda e qualquer informação. Para esses alunos, a biblioteca é uma extensão da sala de aula. Aos 9 anos de idade, Ana Luísa sabe muito bem como é importante ler todos os dias. A biblioteca me empresta o livro para eu ler em casa, então eu sou uma grande leitora, eu leio todos os dias. A leitura é tão presente na vida desses alunos aqui que eu vou fazer um jogo rápido com eles, quer ver? Qual repertório você gosta de ler? Livros de aventura, geralmente, com adolescentes, esperando coisas difíceis, por aí. E você, quantas horas você passa lendo por dia? Eu passo mais ou menos 1 hora e meia lendo por dia. Todos os dias? Uhum. E você, qual o tipo de livro que você está lendo agora? Eu tô lendo esse livro extraordinário, que conta um pouco da história de um menino que ele tem uma aparência diferente dos outros. E ele sofre um pouco na escola com isso, mas é um livro bem legal. Além de todos os benefícios, a leitura estimula a nossa criatividade e também a nossa imaginação. E estar em ambientes como esse faz com que muitas vezes a gente se sinta no lugar do personagem, ou, por que não, dentro da própria história. Eu fico imaginando como eu seria se eu fosse algum personagem do livro. Eu fico pensando se aquilo fosse real, como é que seria a nossa realidade, o que poderia acabar mudando. Para dar vez e voz aos nossos mestres e mestras,
Vamos juntos com a nossa coluna Participação de Telespectadores. O Brasil está em construção e dentro dessa construção acho importantíssimo que nós incentivemos a leitura, que nós possamos incentivar a leitura do aluno e que o aluno possa ler para se educar, para crescer intelectualmente falando. Eu vejo como fundamental essa abordagem, principalmente porque aqui é o espaço em que os alunos precisam manter um contato maior com a cultura, com o conhecimento científico, e a leitura é o único caminho para que isso possa se tornar efetivo. O livro, ele é um instrumento que bem utilizado, ele liberta as pessoas, porque a sua imaginação fica a mil, né? Então isso proporciona às pessoas se deslumbrarem com outros mundos, o mundo lúdico, o mundo do conhecimento, o mundo da descoberta, né? Então eu acho que a leitura proporciona isso para as pessoas. É seguindo juntos na construção de um Brasil que valoriza muito mais os nossos professores e professoras, que finalizamos a segunda parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com a professora Maria Gorete Matiusi. Sua presença aqui é consequência do comentário que uma ex-aluna sua fez aqui, né? Isso. Que é escritora, jornalista, escritora de Aracruz, e citou seu nome aqui, quase que gritou de felicidade, quando eu perguntei se ela tinha uma professora de referência. Como é que é esse sentimento, professora, de ser lembrada assim? Olha... aluna, ex-aluna? A ex-aluna Fernanda Farina Fraga. Exatamente. Que hoje, né, é tudo isso que você disse, e de minha ex-aluna tornou-se uma amiga muito querida. E Nanda, como eu a chamo, foi uma aluna que eu carregava comigo, porque ela gostava tanto de livros. E, por exemplo, fui a uma palestra com o escritor Pedro Bandeira, levei Fernanda junto comigo. E nós construímos, né, a partir da sala de aula, esta amizade. E, é claro, Fernanda tem um lugar muito especial na minha vida, mas há muitos outros alunos que ficam para sempre. E, às vezes, muitos anos depois, eles ainda falam: professora, eu comecei a ler, lembra tal livro que você passou? Eu não lia nada até ler aquele livro. E isso é motivo de muita alegria, de muito orgulho, né? De você se propor a fazer uma coisa para a sua vida inteira e conseguir fazer. Professora Gorete, a gente sabe que tem ali o projeto da escola, né? O projeto da escola. O senhor trabalha na escola pública? Não, trabalho em escola privada. Escola privada. Trabalhei por 10 anos na pública. Na pública. E estou há 23 na escola privada. A gente sabe que tem o projeto da escola, sim, né? Para alfabetização, para dar uma sequência no trabalho com os alunos. Mas a atitude individual do professor faz diferença? Faz toda a diferença. Toda a diferença. Um professor, por exemplo, de educação infantil e de ensino fundamental 1, ele precisa ler muito, 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 mesmo que ele não seja o professor específico da área de português. Por quê? Porque ele tem que encantar. A leitura, ela precisa obrigatoriamente passar pela questão do encantamento, para nós conseguirmos formar leitores desde pequenininhos. E aí, professora, como é que foi sua experiência de leitura? Como é que o livro chegou na sua vida? E como é que ele refletiu depois nesse seu comportamento como professora? A minha experiência como leitora, ela é anterior ao fato de eu ler. Porque ela começa a ser construída a partir das histórias que minha mãe
contava quando eu era criança. Né? Nós tivemos uma experiência em casa de ficarmos os 4 filhos sozinhos com a mãe. E mamãe fazia questão de toda noite, antes de dormirmos, nós nos reuníamos e ela nos contava histórias das quais nós nunca nos esquecemos e que agora ela já contou também para os netos. Então eu acho que a minha primeira paixão pela literatura vem daí, da literatura oral, que é tão fundamental, né? A contação de histórias, que é uma formação que eu também tenho, que me dá muito prazer. A contação de histórias, ela vai encantar e fazer com que a criança, quando começa a descobrir a leitura, mas eu posso aquilo que a pessoa me contava, eu também consigo ter essas histórias para mim a partir do momento que eu leio um livro. Então a minha fascinação pela leitura começou assim, em casa. Tinha uma avó professora, que também estava sempre às voltas com livros, um avô muito leitor, uma mãe muito leitora. Então a minha paixão começa aí. Desde que eu me entendo por gente, desde que eu comecei a ler, eu me lembro de mim andando pela casa com livros ou gibis. Tem um livro, um personagem que marcou sua trajetória como leitora, professora? Olha, eu sempre pergunto isso para servir como de referência para nosso público, né? Sim. Para o telespectador do nosso programa. Quando a gente lê muito, 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 são vários os personagens. É difícil filtrar, É difícil né? filtrar. Mas eu me lembro de muito pequenina me encantar. Acho que o meu primeiro encantamento com um escritor grande, aliás, meus 2 primeiros encantamentos, Monteiro Lobato e Vinícius de Moraes. Né? Então, Lobato, pela edição do Sítio do Pica-Pau Amarelo na TV, por aquela coleção que havia de capa dura, né? A qual eu tinha muito acesso. Então, Lobato, acho que foi o primeiro encantamento, e ele mostrava o mundo, a literatura no mundo inteiro, né? Os irmãos Grimm, a literatura árabe, a mitologia, tudo isso estava presente na obra de Lobato e fascinava todas as crianças da nossa geração. Era rara a criança que não se fascinava com os personagens de Lobato. Eu me lembro lá em Serra dos Aimorés, na minha terra natal, né? Nós estudávamos de manhã na escola e a gente chegava, minha mãe já estava com o fogão a lenha, o almoço no fogão a lenha, e cada um fazia seu prato e sentava na sala para assistir o Sítio do Pica-Pau Amarelo, na TV preto e branco, que tinha aquela tela colorida, você lembra, na frente? Sim, você lembra disso? Lembro. Isso nos primeiros momentos, depois veio a TV colorida. Isso era sensacional. Sensacional. A maneira como Lobato nos fez conhecer um pouco de cada canto do mundo por meio da literatura era genial. Falou de Vinícius. Isso, Vinícius de Moraes, que também tem obras para os bem pequeninos, que são obras riquíssimas, né? Os poemas, quem nunca ouviu Era uma Casa Muito Engraçada, ou Lá Vem a Foca Toda Feliz. Os poemas de Vinícius, cheios de rimas e de fácil memorização, foram um dos meus encantamentos. A poesia de Cecília Meirelles, muito. Sobre Vinícius, comecei na infância. Lembro-me de que o meu presente de aniversário que eu pedi à minha mãe aos 14 anos foi o livro O Operário em Construção, de Vinícius de Moraes, que é um poema de cunho social muito forte, me marcou muito, né? E é muito interessante essa proximidade da boa música com a literatura. A boa música também pode formar bons leitores. Eu sempre tive esse pensamento. Boas músicas ajudam a formar bons leitores. O que, professora, que você acha que a escola, de forma geral, tem que fazer para estimular a leitura? Além do que está na grade curricular, no projeto ali do curso e tal. Olha, antes de qualquer coisa, a escola precisa ter professores leitores. Um professor que não lê não
seduz o aluno para a leitura. É importante, até vou te cortar aqui para continuar. É importante que o professor seja leitor, independente da área do conhecimento que ele trabalha. Fundamental. E ter paixão pela leitura. Como você pode falar em trabalhar a educação sem ser leitor? Não cabe. Independente da paixão, se ele não tem a paixão, ele precisa construir essa paixão. Mesmo que seja somente com a leitura dos livros infantis, de conhecer pelo menos a literatura infantil, para fazer com que a criança goste da leitura, porque a leitura ela é a sustentação de todas as disciplinas. Muitas vezes, para o aluno interpretar o enunciado de uma questão de matemática, se ele tem uma prática de leitura, vai ser mais fácil para ele. Com certeza vai, com certeza. A leitura facilita todas as outras disciplinas. Por que a professora Gorete faz a diferença na escola? De ser lembrada pelos seus alunos? Olha, eu penso que eu tenha uma sensibilidade que eu adquiri nos livros e que muitas vezes eu tenho esse retorno dos alunos anos depois. Hoje, com as redes sociais, quando eles me encontram, eles falam assim: professora, talvez você não se lembre, mas um dia você chegou na porta da sala, olhou para mim e falou assim: alguma coisa não está bem com você. Você está triste. Vamos conversar e levar para um lugar e conversar, né? Para um lugar adequado na escola e conversar. E isso é uma sensibilidade que o livro me dá. A percepção de muitos personagens, a vivência, a convivência com muitos personagens, traz essa sensibilidade que faz você ter um olhar diferente para o aluno. O contato, professora, com a história dos personagens, com o drama que o personagem vive, etc., serve de referência para que a gente seja uma pessoa mais sensível com os problemas dos outros, aqui na vida real? Com acaba certeza. Transferindo? Faz diferença para a nossa própria vida e, indubitavelmente, ela vai transferir para quem está perto da gente. Essa sensibilidade, esse conhecimento de mundo que o livro dá. Você vai ampliando seus horizontes, você vai ampliando a sua vivência, você vai conhecendo coisas que talvez você não conhecesse se não tivesse acesso aos livros. Então isso vai fazer você mais maduro, mais crítico, mas muito, muito mais sensível. Obrigado pela sua presença, professora, no nosso programa Sim para a Literatura. Eu que agradeço muito. Seja sempre bem-vinda. Muito obrigada. Tá bom? Como disse o nosso ilustríssimo Paulo Freire, ensinar não é apenas transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. É compartilhando a companhia dos nossos professores e professoras que finalizamos esta edição do nosso programa Sim para a Literatura. É isso aí, pessoal. Bem legal a participação de vocês no prestígio que nos proporcionam com a sua companhia nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem youtube.com/Sim para a Literatura. Aproveita e faça sua inscrição no nosso canal. Vamos compartilhar experiência de leitura. Entrem em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos o prestígio da sua audiência. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.